Depois de 8 anos de liderança do francês Pascal Lamy, a Organização Mundial do Comércio, criada há 18 anos, tem o primeiro diretor-geral da América Latina. É o diplomata brasileiro Roberto Azevedo, de 55 anos. A Euronews veio até Genebra, na Suíça, sede da OMC, para conversar sobre o futuro da organização, que se encontra numa encruzilhada. Bem-vindo à Euronews, Roberto de Azevedo. O senhor trabalha aqui há 16 anos, defendendo os interesses do Brasil, que para algumas pessoas é até um campeão do protecionismo. Qual vai ser a sua postura, tendo em conta até a máxima diplomática de que não há uma segunda oportunidade para uma primeira boa impressão? Bom, eu, como diretor-geral, não poderei ser outra coisa que não um facilitador de entendimentos, de consensos e na busca incessante pela liberalização comercial. É um dos elementos essenciais para o crescimento econômico e para o crescimento econômico global, não apenas de países individualizados. Sobretudo para os países menores, para os países mais pobres, que precisam de abertura comercial, de mercado se abrindo para a colocação dos seus produtos. É bom separarmos aqui os países de rendimento médio, como a Índia, a China, mesmo o Brasil, dos países verdadeiramente em dificuldades na África, nas Caribas, no Sudeste Asiático. O senhor quer restaurar uma iniciativa que se chama Ajuda para o Comércio, para dar, de facto, mais oportunidade de eles fazerem comércio do que propriamente de aumentar a sua capacitação, que é algo a longo prazo. Quer explicar um pouco como reativar essa iniciativa? Esses países precisam de uma atenção maior do sistema multilateral de comércio. Nós precisamos dar para eles maiores oportunidades para que eles se encaixem nas cadeias de comércio e nas cadeias de valor, de produção, que hoje é feita de maneira transfronteiriça. Um produto não é mais feito apenas num país, ele é feito em vários países. Quem sabe esses países encontram aí oportunidades. Mas essas oportunidades não vão surgir do nada. É preciso que nós trabalhemos, que nós identifiquemos oportunidades e permitamos a esses países participar de uma maneira mais ativa nesses fluxos. O primeiro teste que o senhor vai enfrentar é já na reunião ministerial em Bali, na Indonésia, em dezembro, onde vai tentar então reanimar a chamada Ronda de Doha, que está estagnada desde 2008. O que é que seria o mínimo para considerar que vai ser um sucesso? Provavelmente o resultado girará em torno de agricultura, um pouco de facilitação de comércio, segurança alimentar, temas de desenvolvimento. Como, de que forma, com que abrangência e profundidade é o que nós vamos negociar. Mas está otimista? Eu tenho como formação acadêmica em engenharia, eu sou engenheiro. Engenheiro não pode ser otimista porque senão o edifício cai. Também não pode ser pessimista porque vai gastar demais. No fundo, eu sou realista. Eu acho que há dificuldades, acho que os membros vão ter que fazer um esforço para conseguir chegar a um entendimento, mas acho que esse esforço é possível. Por causa deste impasse nas negociações da Ronda de Doha, vimos assistindo a vários acordos regionais, bilaterais, eu acho que são mais já de 300. Por exemplo, há alguns académicos que dizem que estes acordos são umas térmitas que minam um pouco o multilateralismo. Esses acordos bilaterais, eles permitem que, como a negociação é mais fechada, são poucos países, são poucos atores, eles tendem a testar a fronteira do possível. Eles vão no limite do possível, em termos de liberalização comercial e de formação de novas regras. O multilateral, como ele envolve um número maior de países, ele tende a caminhar de uma maneira um pouco mais lenta. Ele não vai na fronteira, mas ele harmoniza de uma maneira muito mais rápida. Sim, mas se um acordo regional for entre as duas das maiores economias do mundo, como os Estados Unidos e a União Europeia, não é um golpe fatal para a Organização Mundial do Comércio? De maneira nenhuma, pode ajudar muito até. Pode ajudar muito até. Porque são avanços de disciplinas que podem, eventualmente, no futuro, servir de inspiração para entendimentos multilaterais. Isso significa, talvez, mudar, por exemplo, de metodologia? Há algumas vozes que defendem que, em vez deste chamado compromisso único de consenso em todos os tópicos, que talvez pudesse avançar a várias velocidades, com vários grupos. Essa geometria variável para si seria uma possibilidade ou continua a achar que o consenso é a melhor maneira de fazer avançar as negociações, apesar destes impasses? Eu não vejo a menor possibilidade de uma organização como a OMC decidir sem ser por consenso. O que nós podemos fazer é criar ritmos diferenciados para determinadas negociações. Nós temos que ser flexíveis no processo. Eu acho que não é sustentável a organização continuar com o seu papel de disciplinador do comércio internacional
se nós não conseguirmos atualizar as disciplinas. Mas quer especificar que disciplinas novas, que nova dinâmica é que o senhor gostaria de imprimir? Na área, por exemplo, agrícola, as leis agrícolas, os subsídios, as barreiras sanitárias, fitossanitárias de hoje não são as que existiam nos anos 80, que foi quando a rodada Uruguai foi concluída. Na área de propriedade intelectual, há uma quantidade enorme de mecanismos de propriedade intelectual que não existiam nos últimos, que foram desenvolvidos nos últimos 30 anos. Na área de serviços, na área de economia digital, por exemplo, nada disso existia. Exatamente, algumas vozes veem essas questões, as chamadas barreiras não tarifárias, como novas formas de protecionismo encapotado. Não é esse o seu entendimento? São as atividades dos governos que levam o mercado a ser mais aberto ou a menos fechado. Então, nós podemos ter disciplinas que os governos usam como base para uma abertura, para uma liberalização, e pode também se colocar como os limites para o fechamento, para a proteção, se essa é a direção que aquele governo está tomando. De qualquer forma, o comércio mundial só cresceu 2% em 2012, que é uma das médias mais baixas das últimas 2 décadas. Quais são as suas expectativas e os estudos que têm sobre este progresso no futuro próximo, ano que vem, e talvez nos próximos 4 anos, que é o seu mandato? O comércio mundial, em geral, tem uma relação muito próxima com o crescimento econômico. O importante é continuar dando aos membros e aos países a capacidade de atuar e de interagir com os outros mercados de maneira previsível e de maneira equilibrada, em que não haja uma regra que favoreça muito um grupo de países ou outro grupo de países, que haja uma relação equilibrada e previsível. Muito obrigada por ter aceito o convite da Euronews. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado.